Fala rapaziada, vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Barcelona nesta semana. Dentro de campo, notícias não tão boas, fora de campo, algumas coisas interessantes para a gente debater. Começando pelos jogos, o Barcelona pegou o Mallorca na La Liga no final de semana. Um jogo menor, o Barcelona fez o que tinha que fazer, 3-0, conseguiu até descansar os seus jogadores e se preparou bem para um jogo muito ruim, que foi o grande jogo da semana. O Barcelona levou um vareio histórico do Atlético de Madrid, 4-0, e é um jogo que eu acho que deixa em dúvida, coloca muita dúvida nesse Barcelona, na confiança do time para o resto da temporada. É um Barça que já apresentou um desempenho ruim em alguns jogos grandes, né? Principalmente contra o Chelsea na Champions, jogou mal também contra o PSG, apesar de ter vencido o Atlético na La Liga e ter vencido muito bem o Real Madrid na Supercopa e ter conseguido essa sequência aí de 18 vitórias nos últimos 20 jogos, era um bom momento do Barcelona. O Barça tem essa luz amarela acesa, vamos ver como que o Hansi Flick consegue transformar esse time que vai precisar de alguma coisa diferente para o restante da temporada. Claro que ainda não tem o Pedri e também estava sem o Rafinha na quinta-feira, mas não pode acontecer o que aconteceu mesmo sem os dois principais jogadores do Barcelona, né? O Barça, com esses dois jogadores voltando, deve melhorar, mas ainda assim é um time mais frágil que na temporada passada. Até nos jogos que ganhava a gente sempre aponta uma coisa ou outra que não estava muito bem, e luz amarela acesa porque o jogo contra o Atlético foi muito ruim e pode vir um PSG nas oitavas de final da Champions. Barcelona eu acho que chega um pouco ameaçado, né? Talvez essa condição de favorito até que eu tinha citado em outro vídeo para um possível jogo contra o PSG, porque o PSG não faz boa temporada, depois de um jogo desse contra o Atlético, isso se acaba, né? O Barcelona chega num momento muito diferente. Fora de campo, tem algumas coisas interessantes, como eu disse, porque o Joan Laporta, presidente do Barcelona, renunciou. Por uma questão estatutária, o Laporta precisava se afastar do cargo para conseguir concorrer à sua reeleição. É ano de eleições presidenciais no Barcelona. O Laporta é favorito muito por conta do que ele fez no início do século com o Barcelona, né? Já tinha sido presidente lá em 2003, foi um dos responsáveis a ajudar o Barcelona a se reerguer e foi reeleito, foi eleito de novo em 2021, de novo num momento em que o Barcelona estava muito mal, que o Barcelona estava no fundo do poço, e ele ajudou o Barça a se tornar competitivo de novo. A gestão dele tem problemas que são principalmente comentados na Espanha, né? Eu acho que eleições é um assunto que aqui no Brasil a gente fica um pouco alheio à política do clube, enfim, a gente não conhece muito bem os candidatos, é mais quem vive o clube lá na Catalunha, mas Laporta, com todos os problemas que a gestão dele teve, eu não vou entrar em detalhes aqui, recomendo o vídeo do Marcelo Beckler, inclusive, que o cara manja muito de Barcelona, é a maior fonte de Barcelona no Brasil, fez um vídeo só sobre eleições, mas como eu quero ser breve, vou dizer que o Laporta é favorito até por conta do que ele está fazendo agora, né? Ele transforma o Barcelona num time competitivo de novo, ainda que tenha dívidas, mas é um time que hoje arrecada muito mais, tem uma equipe que é esportivamente muito interessante, o projeto do Camp Nou está sendo entregue, enfim, acho que o Laporta chega como favorito para essa eleição, mas ele tem um concorrente interessante que é o Victor Font, que tem ideias que são muito populares para quem mora lá. Ele quer, por exemplo, transformar o Camp Nou num lugar um pouco mais pró-torcedores locais e pró-sócios do Barcelona e menos pró-turistas, e isso é uma ideia que lá move muita gente, então vai ser interessante ver quem vai ser o próximo presidente do Barcelona. Pra gente aqui do Brasil não muda tanto, né? Como eu disse, a gente não está tão ligado assim na política e no dia a dia do clube, mas certamente é uma coisa que vai mudar o Barcelona nos próximos anos. Eu queria comentar também sobre a volta do Ronald Araújo, que teve o seu retorno já faz um tempo, ele já tinha jogado inclusive na Supercopa em janeiro, já fez gol contra o Albacete num jogo de classificação do Barcelona na Copa do Rei, e não é notícia nova o Araújo voltar, mas ele deu uma entrevista muito legal para o Mundo Deportivo falando sobre o que aconteceu com ele, sobre o seu afastamento. O Ronald teve uma parada do futebol por conta... Parece que eu ia falar parada cardíaca, né? Tem uma parada. O Ronald teve uma parada da sua carreira futebolística por conta de problemas de saúde mental, e ele falou que estava já com ansiedade há mais de 1 ano e meio e que é um quadro que, nesse caso, evoluiu para depressão. E eu acho que dá pra gente tirar muita coisa como torcedor, como jornalista, do que ele falou, porque ele contou muito também sobre como as redes sociais influenciaram
o dia a dia dele, a rotina dele, enfim, até ele perceber que precisava parar, que no caso foi depois do que aconteceu naquele jogo, naquela expulsão lá em Stamford Bridge contra o Chelsea. E a gente, como torcedor, como jornalista, devia também pensar um pouquinho quando a gente vai criticar publicamente. Ele contou uma história sobre um dia que ele viu a esposa dele chorando porque ela leu alguns comentários que passaram muito do limite, do aceitável, assim, que não são de críticas, mas de ameaças, coisas que chegam na família, enfim. E até quando um jornalista, por exemplo, vai criticar algum jogador, a gente tem que lembrar que, por mais que eles estejam numa posição de muito prestígio, a gente está falando da elite do futebol. O Ronald Araújo ganha muito dinheiro para jogar futebol no Barcelona, que é uma coisa que é um privilégio absurdo. Muita gente queria estar na posição dele, mas não é por isso que a gente tem o direito de falar o que a gente quer. A gente tem que medir as nossas palavras, porque essas coisas chegam nas pessoas, e o Araújo, ele teve todos esses problemas. Falou um pouquinho também sobre como foi o retiro espiritual que ele fez, sobre como foi o trabalho dele com os profissionais da saúde, enfim. Retornou, disse que está bem e até agora, como eu disse, fez esse gol contra o Albacete, que foi importante para ele. O Flick ganha mais uma opção, um zagueiro que vai retornando aí ao Barcelona. Ainda acho que o torcedor tem um pé atrás, porque o desempenho dele nos últimos anos não tem sido bom, mas a gente torce para que dê tudo certo. Não, vou comentar do Lamine Yamal também, acho uma notícia interessante. O Lamine se tornou o jogador sub-19 com mais gols em ligas europeias, é um recorde que ele bateu, que era do Mbappé, que já foi de Wayne Rooney, que mostra o poder da joia que o Barcelona tem nas mãos. Outra estatística interessante que eu deixei de falar aqui quando eu comentei sobre o jogo do Barça com o Atlético, é do Rafinha. O Rafinha estava fora, como eu disse, não é desculpa, mas as 6 derrotas do Barça nessa temporada foram sem o Rafinha. É um jogador absolutamente chave para esse time do Barcelona, é o principal jogador do Barcelona hoje junto com o Pedri. Essa estatística mostra como o Rafinha é importante e como a temporada do Barça pode mudar exatamente quando ele voltar. No geral é isso. Tem jogo do Barcelona contra o Girona na segunda-feira. Talvez eu faça vídeo, talvez não. Vamos ver se vai ser tão interessante assim. É isso, valeu, até mais.